Tio, cê é louco. Meu Deus. A Coreia esteve sob domínio japonês durante décadas. Mas no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética concordaram e dividiu a península ao meio longo do paralelo 38 e unificou em 5 anos. Mas a maioria dos coreanos quer independência imediata. No sul, os americanos enfrentaram uma série de manifestações e protestos. Então eles proibiram a República Popular Provisória de operar e realizar eleições em 1948. Apesar dos boicotes e perseguições, Lee Tuan-Van, político pró-americano, foi eleito presidente. Mas durante a revolta de Jeju, ele massacrou e prendeu muitas pessoas, mas os guerrilheiros comunistas ainda conseguiram sobreviver. Entretanto, no norte, o governo soviético colocou Kim Il-sung, líder antes de se retirarem em 1948. Kim participou da guerra contra o Japão na China, mas ainda não tinha prestígio significativo. Mas ele rapidamente criou o culto da personalidade. Kim também enviou tropas para ajudar os comunistas chineses que lutavam contra Chiang Kai-shek. Durante a Guerra Civil Chinesa, Mao assumiu o controle de toda a China e em troca prometeu ajudar Kim em qualquer guerra. Em 1949, a União Soviética testou sua primeira bomba atômica. Kim e Mao ainda receberam apenas ajuda imediata de Stalin. Stalin enviou conselheiros e armas para a Coreia do Norte, enquanto Kim preparava seu exército. Em 25 de junho de 1950, após uma série de encontros e eclodires ao longo da fronteira do paralelo 38, então a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. O exército sul-coreano carecia de armas e números, por isso não conseguia impedir o ataque do inimigo. Apesar de explodir a ponte, havia muitos refugiados na ponte naquele momento. Então, em poucos dias, Lee Tuan-Van teve que evacuar e Seul caiu nas mãos do norte. Ao mesmo tempo, a União Soviética teve de boicotar as reuniões das Nações Unidas, porque a China comunista não tem assento permanente no Conselho de Segurança. Então a ONU aprovou a Resolução 83, apoio militar ao exército coreano. E os americanos foram para a guerra porque temiam que, se não se envolvessem, o comunismo assumiria o controle e se espalharia com tropas em outros lugares. Então os Estados Unidos enviaram milhares de soldados. Mas nesse momento, eles então, num período de escassez devido aos cortes no orçamento de defesa pós-Segunda Guerra Mundial, e foi empurrado de volta para Pusan. Enquanto isso, os Estados Unidos irritaram a China ao enviar navios de guerra para proteger a República da China de Taiwan. Então a China planejou entrar na guerra e a União Soviética prometeu fornecer-lhes apoio aéreo. Mas em Pusan apareceram milhares de reforços militares dos Estados Unidos e começou a avançar para o norte a partir de Pusan no início de setembro. No dia 159, o general MacArthur liderou suas tropas para ocupar Incheon com um ataque, depois que eles enviaram bombardeios pesados para destruir a cidade. No dia 25, Seul foi recapturada e as tropas da ONU chegaram ao paralelo 38 poucos dias depois. Embora a China tenha ameaçado intervir se a ONU ultrapassasse o paralelo, a ONU autorizou MacArthur a continuar avançando e enviou tropas para o norte. O exército norte-coreano sofreu pesadas perdas durante a retirada. Eles perderam Pyongyang em 1910 e nesse momento centenas de milhares de soldados chineses estavam presentes na fronteira entre a China e a Coreia do Norte.
e quase não foram detectados. As tropas chinesas chegaram à Coreia do Norte e empurraram as tropas da ONU de volta para o rio Chongchon Tanshuyan. A China parou e fechou suas linhas de defesa para esperar o contra-ataque da ONU. O ataque da ONU ocorreu no dia 2511 e falhou. Tropas da ONU ordenaram uma retirada completa. Durante esta retirada, a Brigada do Exército Turco tornou-se conhecida ao proteger a segurança do 8º Grupo de Exércitos dos Estados Unidos. Em Hungnam, navios foram enviados para evacuar os soldados antes de destruir a cidade. As tropas restantes retomaram o paralelo 38 antes de meados de dezembro. A China lançou outro ataque de janeiro seguinte e, graças ao caótico ataque noturno com trombetas e tambores, as tropas da ONU foram enganadas. A China recapturou Seul no dia 4, mas o problema era que havia poucos suprimentos e o transporte militar era difícil. A ONU recapturou o território até o rio Han no início de fevereiro. Além disso, em meados de fevereiro, embora o número de soldados tenha sido ultrapassado, há uma taxa de 115, mas as tropas da ONU repeliram outro contra-ataque chinês. Então a ONU contra-atacou com a Operação Killer, com a intenção de destruir o maior número possível de tropas chinesas. Então veio a Operação Estripador para retomar Seul em meados de março. O general